Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, tem todo o domínio, poder, honra e glória. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele abençoe a sua entrada, a sua saída, que Ele abençoe sua vida, sua casa, seus negócios, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que o seu coração se volte para a palavra de Deus, lembrando sempre que nele há esperança, há provisão, há solução para todos os nossos questionamentos e dificuldades. Nele há esperança e dele e nele e por ele são todas as coisas e devemos sempre buscá-lo. Que o Senhor te abençoe. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje, no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14 até o versículo de número 21, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Meus irmãos, nós temos aqui mais um acontecimento envolvendo o patriarca da fé, Abraão. Nos primórdios das promessas de Deus, que foram enfatizadas a ele pelo próprio Deus, Deus havia prometido a ele que faria dele uma grande nação, e nele seria bendito todas as nações da terra, através da descendência e do próprio Cristo, já no futuro. Hoje sabemos disso. Mas Abraão tinha uma serva chamada Agar, que servia dentro do lar, servia a Sara. E naquela época, entre eles, Sara concordou em dar Agar por mulher a Abraão, ciente de que ela era estéril, embora já tinha recebido uma promessa de Deus de que daria filho. Dizem que havia um costume lá na Mesopotâmia, quando a mulher estéril, ela deixara a escrava ter filho com seu marido, e esses filhos eram considerados legítimos. Esses filhos poderiam ser considerados filho da sua própria senhora. Apesar de ser um costume que havia na época, Deus não agradou da atitude de Abraão e Sara tentar dar uma mãozinha, um jeitinho para ele, para que ele pudesse cumprir a promessa. O Novo Testamento, quando a gente olha, considera o filho de Agar, ou Ismael, como um esforço humano, puramente carnal. Nunca devemos cumprir os propósitos de Deus usando métodos
que não são do agrado de Deus. Quando Deus cumpre, depois de ter nascido Ismael, já está grande, e Deus cumpre o nascimento de Isaque, Ismael passou a zombar de Isaque, diz a Bíblia, e essa atitude levou Sara a tomar a decisão de falar com Abraão para dispensar Agar. Eles brigavam e Ismael zombava de Isaque, que no caso é o filho da promessa, porque Sara era estéril, Abraão já velha, ela também velha, mas Deus cumpriu. Quando Agar sentiu-se gerando e a sua senhora não, ela passou a menosprezar Sara, a agir como se ela fosse a dona do ambiente ou a dona da casa. E como Abraão tinha aceitado errar voluntariamente, Deus, na sua vontade permissiva, permite que aquela criança nasça, e dali, então, ordena o Senhor também a Abraão, e ele dispensa Sara. Quando dispensa Agar, quando ele dispensa Agar, ele levanta de madrugada. Ele era um homem que levantava, a gente sempre vê os relatos falando de Abraão levantar de madrugada, tomou o pão, não se fala a quantidade, tomou um odre de água, que de 3 a 5 litros de água, não podia ser pesado, porque ele deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Olha, apesar de o deserto ser um local que ninguém quer, apesar que os desertos da vida, nós não pedimos Deus para passar pelo deserto, o deserto é um lugar de recomeço, é um lugar de provisão. O deserto é um local onde nós podemos recomeçar. Agar não questiona a atitude de Abraão, ela vai, ela segue conforme ele dispensa ela. Não há detalhes da conversa, do que ele fala com ela antes, do que ele promete para ela antes. Só há aqui que ele a dispensou e ela segue errante, sem direção, no deserto. Quando acabou a água do odre, ela lançou o menino debaixo de uma das árvores que lá tinha, e foi e assentou-se, afastando-se à distância de um tiro de arco. Nas competições internacionais de hoje, um tiro de arco vai até 90 metros, porque eles vão fazendo, diminuindo, para homem 90, 70, 50, no caso da mulher 70, 60, 50 e 30. Exatamente, é provável que Agar não mediu, mas a Bíblia está dizendo que foi uma medida semelhante a essa que aconteceu, que ela distanciou-se a um tiro de flecha, e aguardou e assentou-se, e levantou a voz e chorou. Ela dizia no seu coração: para que eu não veja morrer o menino. Nenhuma mãe quer ver seu filho morto. Nenhuma mãe jamais almejou ver seu filho morto.
ela não era culpada sozinha, mas ela plantou aquilo, tentando ser igual a Sara, tentando assumir a autoridade de Sara, a posição de Sara. Ela se sentiu senhora, e por causa do que ela plantou, ela está sendo despedida. E ouviu Deus a voz do menino. Não há aqui na Bíblia a oração desse menino. A Bíblia não fala a oração que ele fez. A Bíblia só diz que Deus ouviu a voz do menino, de Ismael, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega ali pela mão, porque dele farei uma grande nação. Há uma promessa, ou havia uma promessa também para Ismael. Ele não era o filho legítimo, ele não era o filho da promessa, mas ele era filho do homem que Deus disse que abençoaria a semente dele. A semente de Abraão é Isaac, é Ismael, é filho dele também. E Deus disse a ela: ergue-te, levanta-te. É preciso levantar-se, é preciso sair da zona de conforto, é preciso parar de olhar para as dificuldades como gigantes, como Golias. É preciso parar de olhar para as coisas e aumentar estas coisas, achando que não há jeito de vencê-las. Agar se entregou. Ela estava disposta a ver, não a ver, mas a morrer, e entender que o seu filho também iria morrer. Para ela era o fim. Não tinha água. Provavelmente o pão, que era em mais abundância, provável também estava para acabar. Mas ela não conseguia olhar o futuro. Ela não conseguia olhar além. Olha, você vai caminhar até onde você consegue ver. Preciso sonhar mais alto. Em alguns momentos é preciso erguer, levantar. É preciso. Se você se entrega facilmente, se você deixa de buscar as coisas, você será vencido. Se todo não que você ganhar, você se oprimir, se deprimir, você não vai muito além. É preciso levantar, é preciso erguer, é preciso prosseguir, é preciso entender que a vida é feita de sim e de não. E esses nãos da vida nos faz melhorar, lutar e prosseguir. Mas o Senhor ordena para que ela levante. E o Senhor garante para ela que dele, não é dela, dele, que era descendente dela, faria dele uma grande nação, que são os árabes. 22 nações tem a Confederação Árabe. E aí Deus abriu os olhos dela e ela consegue ver provisão no deserto. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. Quando Deus nos abre os olhos, nós enxergamos a provisão. Quantas pessoas com os olhos tapados, com o entendimento obscuro, quantas pessoas não conseguem ver as provisões, os milagres de Deus? Abra os teus olhos.
ouça a voz de Deus. Agar só conseguiu abrir os olhos depois que ela ouviu a voz de Deus, e abriu-lhe Deus os olhos. Primeiro ela ouviu, agora Deus abre-lhe os olhos, e ela vê um poço d'água, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Ela cuidou da sua herança, ela cuidou daquele que seria também, que Deus faria dele uma grande nação. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. A provisão dele vinha da caça, a comida dele vinha da caça, da mãe dele vinha da caça, e ele casou com uma mulher egípcia, a mesma raça da mãe dele. Entenda uma coisa: no deserto é um lugar de recomeço, é um lugar de provisão. No deserto Deus livrou e ouviu o clamor. No versículo 17, você pode ver isso. No deserto Deus chama pelo nome: Agar, o que tens? Ergue-te, levanta, não temas. Deus ouviu a voz. Quando nós estamos no deserto, que a voz de Deus brada em nossas vidas para nos direcionar, como é maravilhoso. A palavra insistentemente hoje diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Deus nunca deixou de falar, Deus nunca deixou de direcionar, Deus nunca deixou de capacitar o seu povo. Deus não está mudo, você que não está ouvindo a voz dele. E ele chama pelo nome: que tens, Agar? No deserto Deus encoraja: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te fortaleço. Não temas. Ele enche o coração de Agar de esperança, porque ele vai falar com ela assim: não temas, porque desse moço eu farei uma grande nação. Olha só, Deus falando com Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. No deserto Deus encoraja, Deus ordena que ela se levanta. No deserto Deus faz promessas e cumpre-as. No deserto Deus supre as necessidades. Água, estavam para morrer de sede, Deus deu água. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço d'água. Ela tomou, ela deu água ao filho, tomou a água, encheu o odre de água. Deus supre as necessidades. Eu não sei quais são as suas. Eu não sei também se você é um murmurador, um reclamador. Tudo que acontece você vê só como negativo, não pega como aprendizado da sua vida. Eu não sei quanto tempo você murmura e quanto tempo você ora. Eu só quero te dizer uma coisa: Deus opera na oração e não na murmuração. Enquanto você ficar reclamando, lamentando e não levar para a oração, Deus não vai poder suprir a sua necessidade. Você, quem sabe, está num grande deserto da vida, mas no deserto Deus supre as necessidades. Ele deu água para Agar e deu água para Ismael. Deus, o Senhor Deus, cumpre as suas promessas. No deserto, Ismael não morreu, Agar não viu a descendência dele morrer. Deus cumpriu. Hoje nós podemos ver o quão grande são os árabes. Eles têm uma crença diferente de nós, mas Abraão é para eles, tanto do cristianismo como do judaísmo, quanto do islamismo. Eles têm em Abraão a referência de fé.
Ismael não deixou de ser filho de Abraão. Se fizesse um DNA, ele era o filho de Abraão, pronto. Ele foi despedido, mas ele era filho de Abraão. Recomece. Quero falar para você nesse dia: recomece. Ergue-te, levanta-te daí. Sai desta zona de conforto. Para de ficar olhando as coisas como imensa dificuldade. Recomece. Parte para cima. Retoma as suas forças. Toma água, coma o pão, mas prossiga. Se os seus sonhos são os estudos, estude. Se o seu sonho é passar num concurso, estude. Se o seu sonho é ter uma profissão, estude. Se o seu sonho é ser um empresário, estude, lute, administre. Deus é o mesmo, mas não abra mão de Deus. Ouça a voz de Deus, busque a Deus, clame a Deus, não abandone a palavra de Deus, porque Deus continua no mesmo lugar, sendo o Deus da provisão e o Deus que nos ajuda a recomeçar. Levanta daí. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu com minha vida. Não importa o que aconteceu com sua vida. Agar estava para morrer no deserto. Lá não tinha água, mas Deus deu provisão da água. Não importa. Eu posso te ouvir, posso te aconselhar, posso orar por você, mas uma coisa eu digo: ergue-te, levanta-te daí. Seu acomodismo vai gerar depressão, dificuldade, vai te limitar. Quanto tempo tem que você parou, que você está aí estagnado? Ergue-te, dá uma geral, dá uma faxina nas suas emoções e vai. As decepções é para a terra mesmo, é para aqui. As feridas são para aqui mesmo, mas Deus cura as decepções, Deus cura as feridas, e nas decepções nós aprendemos, nas feridas nós aprendemos. Deus é o mesmo. Levanta daí, levanta daí, ergue-te, age. Hoje é o tempo de agir. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, e que você recomece nesse deserto que você está, não importa qual. Seja nos relacionamentos, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, não importa o desejo que você está, o deserto que você está, Deus quer que você se levante, e em nome de Jesus, levanta-te, ergue-te, neste dia. Oh meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder que está no teu nome, Senhor, levanta esta pessoa hoje, faça-a ouvir tua voz. Ministra sobre esta pessoa ânimo, coragem e disposição. Sai todo desânimo, ó Deus, faça enxergar as tuas provisões neste tempo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o Deus que provê água no deserto, que provê pão, que provê maná para o teu povo no deserto, que provê codornizes, que provê água da rocha. O Senhor é o Deus. Faça esta pessoa recomeçar. Cura, liberta, batiza, restaura esta vida e abençoa esta casa, esta família. Onde quer que seja, ó Deus, que eles estejam agora, abençoa. Em nome de Jesus, que esta pessoa volte a sonhar, Senhor. E que ela se levante desse estado de acomodismo. E que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. Amém. Recomece hoje. Deserto é um lugar de recomeço. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.